Olá pessoal, aqui é o professor Nivaldo e hoje nós vamos falar sobre Era Vargas. Essa é a nossa aula parte 2 com o título As Três Faces de Vargas. De início nós já começamos aí com uma imagem, uma sarge. Ali nós temos o Vargas, representado ali como aquele rapaz, aquele senhor ali de terno branco. Precisa-se de interventores para os estados. E aí, ali embaixo tem uma legendinha que fala o seguinte, ó. O Getúlio pergunta, né, para aquele rapaz que está chegando todo estrupiado ali, ele fala o seguinte: você é pretendente, né? Ou seja, pretendente à vaga de interventor? E o rapaz responde: não, senhor. Eu sou interventor do Piauí. Então, a partir dessa sarja aí, eu quero que você vá pensando aí o que seriam os interventores, por que o interventor do Piauí está todo machucado. Então, vamos, vamos ao longo da aula explicando e vamos ver se você consegue perceber aí por que dessa sarja. A Era Vargas ela é dividida em 3 períodos, que vai de 1930 a 1945, como nós vimos na aula passada. 1930 é quando o Vargas ele toma o poder, né? Então foi um golpe de Estado. Alguns falam que foi a Revolução de 30. E esse primeiro período é chamado de governo provisório, que vai de 1930 a 1934. Depois, nós temos o governo constitucionalista, que é de 34 a 1937. E por último, não menos importante, nós temos o Estado Novo, que vai de 1937 a 1945. E aí nós temos uma outra sargezinha aí para você analisar, tá certo? Então aí nós temos vários Getúlios Vargas. Nós podemos observar ali as expressões do Getúlio Vargas e eu quero que vocês analisem aí que fato histórico ocorreu em cada ano que está sendo representado ali na sarge e por que o Vargas vai mudando suas feições de acordo com o passar dos anos. Beleza? Podem tirar uma foto aí dessa arte, dar um print no celular, no computador, e aí depois você vai analisando. Esse período, o período Era Vargas, é conhecido então como um período onde houve um grande investimento na industrialização, o crescimento das cidades, a intervenção do Estado na economia e mudança nas relações com os trabalhadores. A primeira parte era Vargas, então, o governo provisório. Quando o Vargas assume o poder em 1930, ele suspendeu a Constituição que estava em vigor e fechou o Congresso. As assembleias estaduais e as câmaras municipais também foram fechadas. E ele vai nomear pessoas de sua confiança para governar os estados, os chamados interventores, que em geral eram pessoas ligadas à área militar, eram tenentes do exército brasileiro. Vocês viram a sarge lá, né, no comecinho da nossa aula. Então, o interventor era uma espécie de governador que não era eleito pelo povo, ele era escolhido pelo Getúlio Vargas. Eram pessoas da alta confiança do presidente da República. Além dessa questão dos interventores, o Vargas ele vai investir muito na indústria, no comércio, e ele vai também regulamentar os direitos trabalhistas, com a limitação de jornadas diárias de trabalho. Antes elas não tinham um teto, então o cara podia trabalhar 16, 18 horas por dia. A partir daquele momento eram 8 horas diárias. Férias anuais, remuneração de 15 em 15 dias, e também proibiu o emprego de mulheres e crianças no períodos noturnos, em locais insalubres. Então, como a gente estudou no comecinho da industrialização no Brasil e na Revolução Industrial lá na Inglaterra e na Europa, nós vimos que as mulheres e crianças elas trabalhavam também
nas empresas, muitas vezes em períodos noturnos, e muitas vezes existia castigos físicos, abusos, né, violência. O Vargas ele vai regulamentar a questão do trabalho. Vai regulamentar porque o Vargas era bonzinho? Não, porque o Vargas foi inteligente. Ele sabia que tinha um movimento muito grande, que o comunismo, o anarquismo, o socialismo estavam muito forte, influenciando os sindicatos, a organização dos trabalhadores. Ele pensou: se eu der alguma coisa para esses caras, eu meio que desmobilizo eles, né? Se eu garantir alguns direitos aos trabalhadores, o trabalhador não vai poder reclamar. Ele vai garantir esses direitos como uma forma de cala-boca, né? Uma espécie de desorganização do movimento dos trabalhadores no Brasil. Ele vai fortalecer o Estado brasileiro e, consequentemente, a si próprio, então ele vai centralizar de uma certa forma o poder em suas mãos. Ele vai enfraquecer as oligarquias. Nós temos aí uma imagem que é o movimento que ficou conhecido como o MMDC, Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo, que estão aparecendo aí na foto. Eles não eram bem estudantes, tá? Mas eles ficaram conhecidos como, entraram para a história como 4 estudantes que foram mortos pela repressão do governo federal. Esse MDC, ele vai o desencadeador da Revolução Constitucionalista, ou a tentativa de golpe dos paulistas. Então sempre é bom a gente colocar que sempre tem duas versões para a história. Uns acreditam que os paulistas queriam dar o golpe de Estado, que esse movimento era uma tentativa de golpe de Estado, e outros acreditam que foi uma revolução. A Revolução Constitucionalista, como ficou conhecida, aconteceu pelo seguinte: os paulistas eram opositores fortes do governo Getúlio Vargas. Eles queriam uma nova Constituição, já que a Constituição anterior, de 1891, tinha sido revogada pelo Getúlio Vargas. Eles também criticavam a nomeação de tenente, aliás, de Pernambuco, João Alberto Lins de Barros, como interventor do estado de São Paulo, e exigiam um paulista civil em seu lugar. Então os paulistas não estavam nada contentes com a intervenção do governo federal em São Paulo. Foi criada então uma organização conhecida como Frente Única Paulista, que exigia, além de exigir a nova Constituição, ela também vai impulsionar movimentos e protestos contra o governo federal. Com a morte do Martins, do Miragaia, do Drauzio e do Camargo, que foram mortos quando eles estavam atacando um jornal pró-Getúlio Vargas. Esse foi então o estopim para a mobilização dos paulistas contra o governo. No dia 9 de julho de 1932, teve início um levante armado em São Paulo contra o governo federal, liderados por membros da Frente Única Paulista, a FUP, e por militares como Isidoro Dias. Eles conseguiram reunir cerca de 200.000 homens e formaram as chamadas Forças Constitucionalistas de São Paulo, incluindo vários voluntários de outros estados, como Rio de Janeiro, Paraná e Pará. Aí nós temos uma imagem que mostra esses soldados, né? Nós percebemos ali mulheres e também uma mulher ao centro da imagem segurando a bandeira de São Paulo, numa posição assim: olha, nós estamos indo para a guerra. Então isso mostra um movimento no sentido de recrutar pessoas para a luta contra o governo federal. Tá? As mulheres foram importantes porque as mulheres elas deram assistência, deram a retaguarda para aqueles homens que estavam no campo de batalha. Tá? Por isso que elas aparecem aí no centro da imagem, com destaque, e geralmente, se a gente for olhar para as principais revoltas, as mulheres têm um papel fundamental, muito tempo ocultado, que hoje vem mais à tona com um novo olhar da história. Nessa outra imagem, nós temos as forças legalistas e a resistência paulista. Então, os legalistas eram as tropas do governo federal,
os constitucionalistas eram os paulistas aí com a setinha azul. Então, setinha vermelha para as tropas federais, setinha azul para as forças paulistas. Então, nós temos um mapa de São Paulo. Então, a gente pode ver que nós podemos ver que São Paulo é cercado por todos os lados, né, com ataques ali, tanto por Minas, pelo Rio de Janeiro, Paraná, e eles montam 2 bloqueios, né, as forças de resistência constitucionalistas tentando evitar o avanço das tropas, as tropas do governo federal. O governo federal, por sua vez, contou com a ajuda de batalhões de estados aliados e impôs uma série de derrotas aos constitucionalistas, até a rendição em setembro do mesmo ano. Vargas, então, adotou uma medida conciliatória dessa insurreição dos paulistas. Ele convocou eleições para maio de 1933 e elaborou uma nova Constituição, onde pela primeira vez se garantia o direito das mulheres de votar e se candidatar. Então, vejam só, é importante voltar um pouquinho no assunto, né? O que eu acabei passando e nem falando. O Vargas, quando assume o governo, em 1930, ele fala, olha, estou assumindo em caráter provisório, até que a gente consiga estabilizar o Brasil, e a minha intenção é ficar só até 1934. Em 1934 eu saio e a gente realiza uma eleição. Então a proposta era de governo provisório. O Vargas ia ficar só até 1934. Por que Vargas vai continuar no poder depois de 1934? Então, a Constituição de 1934, nós temos uma imagem aí que mostra o primeiro voto feminino. Esse primeiro voto feminino foi dado pela professora Celina Guimarães Viena nas eleições do ano de 1928. No entanto, não foi validado, né? Apenas em 1932, no dia 24 de fevereiro, entrou em vigor a lei que estabelecia não haver mais distinção entre homens e mulheres no processo eleitoral. Esse dia, inclusive, 24 de fevereiro, passou a ser então o dia de comemoração do voto feminino no Brasil. A Constituição de 1934 ela vai manter o regime federativo e o regime presidencialista no Brasil. Então, o Brasil continua sendo uma federação com vários estados e com um presidente, com regime presidencialista. A divisão tripartite do poder, ou seja, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. 3 poderes distintos e autônomos. A extinção do cargo de vice-presidente, então a partir daquele momento não existia mais o cargo de vice-presidente, o voto secreto e as eleições diretas para os poderes executivo e legislativo da União. Todos os estados e todos os municípios poderiam então eleger seus representantes. No entanto, como vocês viram aí, o voto direto para o executivo. Só que Vargas vai ser eleito de forma indireta pelos deputados. A presença das leis trabalhistas, então a partir daquele momento as leis trabalhistas faziam parte realmente da Constituição brasileira. A criação do mandato de segurança para defender o cidadão contra os abusos do Estado. E o ensino primário obrigatório e gratuito. Lembra que isso era uma das reivindicações do tenentismo. E como eu falei na aula anterior, parte desse movimento tenentista foi recrutado para o governo do Getúlio Vargas. E aí nós chegamos na segunda parte do período da Era Vargas, que é o governo constitucionalista, que vai de 1934 a 1937. Então, o Vargas era para sair em 34, só que ele foi reeleito, no entanto, de forma indireta. Apesar de fazer uma Constituição que dizia que
as pessoas poderiam votar na próxima eleição para presidente da República e para os principais cargos, prefeito, governador, vereador, senador, deputados, ele agia de forma autoritária, centralizando o poder nas suas mãos. E o Getúlio Vargas também era simpático aos regimes totalitários na Europa, que estavam ganhando força. Lembra, é década de 30. Nesse momento aí, 1934, por exemplo, 33, Hitler já estava no poder na Alemanha e antes o Mussolini também já estava no poder na Itália. Dentro desse contexto surgiu duas organizações, a Ação Integralista Brasileira e a Aliança Nacional Libertadora. A AIBIN, Ação Integralista Brasileira, era uma organização de inspiração fascista, apoiada por grandes proprietários, empresários, membros da classe média e parte até mesmo do operariado. Oficiais das Forças Armadas também integravam esse grupo. Seus integrantes pregavam a criação de um Estado integral, ou seja, uma ditadura nacionalista de partido único, e lutavam contra o comunismo. Com o lema Deus, Pátria e Família, o discurso dos integralistas conseguiu atrair milhares de pessoas. Do outro lado, em oposição à AIBIN, nós tínhamos a ANL, que era a Aliança Nacional Libertadora. Era formada por membros da classe média, do operariado, das Forças Armadas, a maioria de baixa patente. A ANL pregava a reforma agrária, o estabelecimento de um governo popular democrático, a nacionalização das empresas estrangeiras e o cancelamento da dívida externa. A ANL atraiu milhares de adeptos em todo o país. Porém, suas críticas ao governo federal e a defesa de um governo popular com características comunistas levaram Vargas a declarar ilegal, com base na Lei de Segurança Nacional. Veja só que interessante, né? A gente ouve muito isso, né, hoje, né, uma retomada dessa fala da Lei de Segurança Nacional, aquilo que ameaça o poder, a estabilidade do poder. Na verdade, quando se coloca algo que ameaça o poder centralizador ou o poder autoritário de um político, ele acaba citando essa Lei de Segurança Nacional, né? Em novembro de 1935, os comunistas, liderados pelo Luiz Carlos Prestes, que também era líder da ANL, tentou promover uma revolução comunista denominada posteriormente como a Intentona Comunista. Então, o Luiz Carlos Prestes, aquele cara que foi o líder do movimento tenentista, que foi o líder da coluna Prestes, que marchou pelo Brasil, ele estava novamente aí atuando, né? Ele se refugiou lá na Bolívia, voltou para o Brasil e ele estava organizando essa luta da classe trabalhadora através da Aliança Nacional Libertadora. Nós temos aí o jornal, nós temos algumas imagens aí, né? O jornalzinho com a imagem do Luiz Carlos Prestes, a foto do Luiz Carlos Prestes e embaixo ali uma manifestação nacional, Aliança Nacional Libertadora. Então veja só, a Intentona Comunista, ela ocorreu então em novembro de 35. Tenentes de Natal, Recife e Rio de Janeiro iniciaram uma revolta militar com o intuito de derrubar o Getúlio Vargas e instaurar o comunismo no Brasil. Dirigentes do movimento, animados com as resoluções da Terceira Internacional, acreditavam que aquele era o momento ideal para a eclosão de uma revolução. Vocês lembram que a gente estudou lá na Revolução Russa, nós estudamos, vimos que tinha lá a Internacional, a Primeira Internacional, a Segunda Internacional e a Terceira Internacional, que era uma espécie de congresso de comunistas do mundo inteiro. E essas resoluções da Terceira Internacional pregavam difusão de uma ideia de comunismo mundial, de uma revolução que libertassem os trabalhadores de toda a opressão do capitalismo. O movimento revolucionário ficou conhecido como Intentona, que quer dizer plano insensato ou revolução frustrada, graças a uma versão do governo federal que procurou desqualificar
os adversários. O governo controlava a mídia e a mídia noticiou, minimizou a intentona comunista. O Vargas sufocou rapidamente esse levante e passou a prender e torturar militantes da ANL. As cadeias do Brasil ficaram cheias de presos políticos, incluindo a Olga Benário, que era esposa de Luiz Carlos Prestes, e o escritor Graciliano Ramos, também acusado de comunista e preso, torturado nas cadeias brasileiras. Mas vamos ver aí um vídeo sobre a Olga Benário. Vida e luta de Olga Benário. Queridos, amanhã vou precisar de toda a minha força e de toda a minha vontade. Por isso, não posso pensar nas coisas que me torturam o coração, que são mais caras que a minha própria vida. Olga Benário Prestes foi militante política alemã de origem judia. Nasceu em 12 de fevereiro de 1908 em Munique. Filha de pai advogado e mãe dama da alta sociedade. Aos 15 anos entrou para a juventude comunista na clandestinidade, a contragosto da família burguesa. Foi para Berlim exercer sua militância. Foi presa em 1926, mas solta em seguida. Em 1928, após ajudar um dos líderes do partido a fugir da prisão, é procurada pela polícia alemã, que oferece recompensa em dinheiro por sua captura. Foragida, fez treinamento militar em Moscou, seguindo as determinações da Internacional Socialista. Quero que me entendam bem. Preparar-me para a morte não significa que me renda, mas sim saber fazer-lhe frente quando ela chega. No treinamento militar, foi destacada para proteger Luiz Carlos Prestes no Brasil, que, perseguido pelo governo de Getúlio Vargas, liderou a intentona comunista. Ainda a caminho do Brasil, os dois se apaixonaram e chegaram casados ao país. Foram presos em 1936 por serem comunistas. Carlos querido, amado meu, terei que renunciar para sempre a tudo de bom que me destes. Conformar-me-ia, mesmo se não pudesse ter-te muito próximo, que teus olhos mais uma vez me olhassem, e queria ver teu sorriso. Da união de Olga e Luiz nasceu Anita Leocádia. Ainda grávida da filha, foi deportada pelo governo de Getúlio Vargas para a Alemanha nazista e passou os últimos anos de sua vida ao lado da filha, no campo de concentração de Bernburg. É totalmente impossível para mim imaginar, filha querida, que não voltarei a ver-te, que nunca mais voltarei a estreitar-te em meus braços ansiosos. Quisera poder pentear-te, fazer-te as tranças. Ah, não, elas foram cortadas. Mas te fica melhor o cabelo solto, um pouco desalinhado. Antes de tudo, vou fazer-te forte. Deves andar de sandálias ou descalça, correr ao ar livre comigo. Em 1942, aos 34 anos, Olga Benário Prestes foi executada na câmara de gás do campo de concentração de judeus. É precisamente por isso que me esforço para despedir-me de vocês agora, para não ter que fazê-lo nas últimas e difíceis horas. Depois desta noite, quero viver para este futuro tão breve que me resta. Lutei pelo justo, pelo bom e pelo melhor do mundo. A vida de Olga Benário traduz suas palavras. Olga, exemplo de luta por um mundo melhor e sustentável para as mulheres e homens de todos os povos.
No Congresso, na Terceira Internacional, Olga Benário ela foi incumbida então de vir ao Brasil e acompanhar o Luiz Carlos Prestes. E aí ela acaba se apaixonando por ele. Ela era alemã, judia, e o Vargas fez o quê? O Vargas prendeu ela e enviou ela para a Alemanha, para os campos de concentração. Então, quer dizer, o Vargas meio que decretou a morte da Olga Benário. Ele mandou ela para os nazistas. Então, a Olga Benário ficou presa, né, no campo de concentração. Ela estava grávida. Ela teve a filha dela dentro do campo de concentração e ela conseguiu enviar, né, como a filha da Olga Benário era filha de brasileiro, conseguiu enviar ela de volta para o Brasil. No entanto, a Olga Benário foi condenada à morte, né? Ela morreu no campo de concentração. Então esse vídeo que vocês assistiram é uma carta de despedida da Olga Benário para o Luiz Carlos Prestes, para a filha dela, né, que se tornou veio a público mais tarde, sobre os horrores que ela passou lá dentro do campo de concentração. Para a gente entrar na parte final dessa aula de hoje, para não ficar muito extensa, nós tivemos então também o chamado Plano Cohen. Né? O que era o Plano Cohen? O Getúlio Vargas não estava disposto a deixar a presidência. Então ele arquitetou um golpe de Estado. Em outubro de 1937, foi divulgado na imprensa um plano segundo o qual os comunistas planejavam tomar o poder e assassinar as principais lideranças políticas do país e incendiar as igrejas. O Plano Cohen, como ficou conhecido, por ter sido assinado por um suposto judeu chamado Cohen, era na verdade uma farsa criada por alguns militares. Usando essa justificativa, o Vargas vai prender os seus opositores, vai censurar a imprensa, e em 1937 Getúlio Vargas vai determinar o fechamento do Congresso Nacional e dos legislativos estaduais e municipais. Suspendeu a realização das eleições para a presidência e extinguiu os partidos políticos, revogando a Constituição de 1934. Inaugurou-se assim, então, um período ditatorial do Vargas no poder, conhecido como Estado Novo. Então veja só, o Vargas ele ia sair em 38, né? Era para sair em 34, só que ele pegou e falou, não, vou fazer a Constituição e a partir de 38 as pessoas vão poder eleger seu presidente diretamente. Aí ele continuou, né? Ele foi eleito indiretamente pelos deputados, pelo Congresso. Depois, em 37, ele inventa um falso plano comunista, aproveitando, né, a memória da intentona comunista, ele vai lá e cria o falso plano comunista para continuar no poder. E aí ele vai lá e revoga a própria Constituição que ele tinha criado em 34 e dá o golpe na democracia, instalando uma ditadura chamada Estado Novo. O Vargas é uma figura muito emblemática. Algumas pessoas o amam, outras pessoas o odeiam. Algumas pessoas consideram ele um estadista, outros consideram ele um ditador. Quem era o Vargas realmente? Então voltamos aí a Sarge, né? Você tem aí diversas imagens que vão de 1930 a 1937. Pegue seu caderno, anote os anos e coloque quais são as feições, o que você sente nas feições do Vargas ano a ano e como elas coincidem com o período político, tá certo? O que aconteceu nesse ano para ele ficar dessa forma? Nós vamos encerrar por aqui então e na próxima aula nós veremos aí a Era Vargas, parte 3, o Estado Novo, a ditadura de Vargas. Ok? Um abraço a todos, muito obrigado pela sua presença e até a nossa próxima videoaula.